Mais de 50 mil mortos nos terremotos em fevereiro de 2023 na Turquia e na Síria. É catastrófico por si só esse desastre natural, mas eu te falo que, na verdade, o processo político entre Síria e Turquia está pior que o próprio terremoto que vitimou essa grande quantidade de pessoas. Já se inscreva e já deixe seu like aqui no canal, na Bravo Concurso, e me acompanhe nesse vídeo, porque eu vou te mostrar, concurseiro e concurseira, como que esse tema pode cair aí na sua prova. Síria e Turquia, dois países que já estão em conflito há bastante tempo. Vamos separar. Primeiro, a Síria, um país que tem a sua guerra civil há 12 anos, desde 2011, quando a gente tem a chamada Primavera Árabe, movimento extremamente importante ali na região do Oriente Médio, que derrubou ditaduras teocráticas como na Líbia, você vai ter também ali no norte da África, que derrubou no Egito. Quando chega na Síria, o Bashar al-Assad, presidente sírio, ganha apoio da Rússia, consegue fugir. Os rebeldes sírios que vão tentar derrubar ele acabam se misturando com grupos terroristas como o Estado Islâmico, e aqueles que não se misturaram quiseram fugir, e a Síria se torna então o país com a maior quantidade de refugiados do século XXI. Mais de 13 milhões de refugiados saíram da Síria rumo principalmente à Turquia. Como você pode ver aqui no mapa, o norte da Síria faz fronteira ali com o sul da Turquia, que tem parte na Ásia, parte na Europa. Bom, então vamos pensar. A região onde acontece, aqui em Gaziantep, na Turquia, onde acontece o epicentro do terremoto, já é uma região extremamente prejudicada. Por quê? Ela é composta por muitos refugiados e o governo turco não vai lá dar grande atenção para refugiados sírios, que muitos entram de forma ilegal no país do Erdogan, que é muito próximo do Putin, tá? Então, esse é o cenário. Bom, a Síria vai ter ali também uma representação nessa região, tanto Síria, tanto Turquia, dos chamados povos curdos, a maior nação do planeta sem um Estado. Eles estão aqui nessa região, você pode ver Armênia, Iraque, Síria, Turquia, Então são por volta de 25 a 30 milhões de pessoas que compõem os chamados curdos. E na Turquia, você tem ali uma grande perseguição a esses povos, Eles buscam ter o Kurdistão na Turquia, o país deles, Você pensar esse estão, então Afeganistão, Cazaquistão, Uzbequistão significa o povo então os povos curdos, a terra dos curdos, é basicamente isso. Então eles querem um Kurdistão ali. Então eles têm uma área no norte da Síria, que é o Kurdistão sírio, que se formou durante o processo da Guerra Civil Síria, que continua, tá, bem menor do que era, mas continua. Então você tem povos curdos no norte da Síria, e os curdos da Turquia também querem ter a sua área como um Kurdistão dentro da Turquia, mas eles são muito perseguidos. Então o que você tem? Você tem refugiados sírios, você tem curdos sírios, e você tem grupos nessa região onde aconteceu o terremoto. Você também tem os curdos que estão na Turquia, que querem o seu Kurdistão. Não é um país reconhecido pela Síria, nem o Kurdistão do Iraque, nem nada disso, mas é uma região onde eles têm bastante independência, onde eles conseguem utilizar do seu próprio vocabulário, do seu idioma, dos seus costumes e tudo mais. Os curdos não se sentem pertencentes a nenhum desses países. Então, para a Turquia, essa é uma região que ela não quer. E aí a Turquia, que ela não quer deixar para os curdos. E a Turquia avançou nos últimos anos sobre o norte da Síria, para desmantelar esse Kurdistão sírio que estava afetando a questão dos curdos também na Turquia. Então você tinha bastante invasão turca no norte da Síria, e isso era um problema também, porque a Turquia estava avançando sobre a soberania síria, que está em guerra, mas estava avançando sobre esse cenário. Então, a região onde acontece o terremoto não poderia ser pior, porque é extremamente populosa e de casas extremamente frágeis. Por que frágeis? Porque são construídas sem nenhuma regulamentação. Muitas dessas casas já estão abaladas pelas bombas da Guerra Civil Síria,
pelos ataques do exército turco na região contra o chamado Kurdistão sírio. Então é um cenário, um imbróglio de muita gente descartado pela Síria, descartado pela Turquia e de gente que está tentando sair da Síria para ir para a Turquia, nesse cenário de guerra civil. Então é muita gente em péssimas condições. E aí você tem, né, esse cenário que piorou a situação. A Síria acusa a Turquia de ser responsável pelas mortes. Por quê? Não dá para prever o terremoto. Não dá. Né? O terremoto é um processo de desastre natural. Mas se fosse no Japão, né, as pessoas teriam ali um aviso de sirene, né? A sirene fala-se que não tocou a sirene na Turquia. As pessoas teriam um aplicativo no celular, né, que no relógio que ia vibrar. Você teria áreas para bunkers para que você pudesse, né, ficar, se esconder. Então, avisos de 2, 3 segundos antes que já geraria aí uma possibilidade de salvamento. Além que as construções no Japão têm tecnologia propícia, né? Você tem aí os grandes amortecedores, suspensão, né, dos prédios para poderem aguentar esses terremotos. Então, se você pensar no terremoto do Japão de 2011, na usina de Fukushima, morreram 18 mil pessoas. Só que ele foi 9,1 na escala Richter, né, que é muito mais alta do que o 7,8 que aconteceu na Turquia e depois o 7,4 também que aconteceu ali na região de Gaziantep, tá, ao sul da Turquia. Então vamos lá, então os motivos dessa grande quantidade de mortes e que possivelmente nós teremos mais porque o cenário geopolítico entre elas está horrível. Então a Síria acusa a Turquia de não ter disponibilizado salvamento para os feridos e ter fechado a fronteira da Síria para a Turquia para ninguém sair, ninguém entrar mais. Esse foi o cenário em que o Erdogan, presidente da Turquia, é acusado pela Síria. Então, essa é a lida que nós temos em relação a esse ponto, ok? Então, isso é fundamental que se entenda. E aí, você tem um primeiro, né, terremoto às 4 da manhã, muita gente morta dentro de casa, as casas desabam, e depois, né, você vai ter ali por volta das 9 da manhã um outro terremoto, né, que acabou vitimando aí, foram buscas por mais de 15 dias. Com 12 dias encontraram, né, pessoas ainda vivas, né, nesse cenário. Então você vai ter uma busca com mais de 50 mil pessoas mortas e pessoas ainda desaparecidas sob os escombros. Mas o pior é o que vem na sequência. Em 2009 houve um terremoto na Turquia, menor, mas com esse cenário. E aí foi aprovado na Turquia naquele momento um código de obras, um código de construção, de como eu deveria construir, porque é uma região de encontro de 3 placas tectônicas. Então é possível que eu tenha terremotos nessas áreas, igual no Japão. Então você precisa ter uma tecnologia, né, que sustente essa estrutura. E aí, obviamente, quando a gente vê aí 14, 15 anos depois um novo terremoto, que vitima muito mais pessoas, é óbvio que não foi cumprido. Por quê? Região pobre, região esquecida, desigualdade social. O terremoto é um fenômeno natural, a segregação é um fenômeno político, é um fenômeno econômico. Então, esse é o cenário. A maior causa das mortes entre Síria e Turquia não está no terremoto em si, mas na falta de ação feita pelos processos políticos, né, e pela questão geopolítica e conflituosa entre esses dois países. E aí o Erdogan, sendo pressionado, né, pela opinião pública, pela ONU, pela União Europeia, o que ele faz? Tem que achar um culpado. Ele diz que não é ele o responsável. E aí ele prende mais de 100 empreiteiros, pessoas, né, responsáveis pela construção civil que não cumpriram o Código de Obras que foi determinado lá em 2009. Mas o governo não fiscalizou, né? Então essas pessoas construíram casas bem fora do padrão de uma área que é propícia para terremoto. Então é importante entender, é um tema ligado ao Oriente Médio que envolve a guerra da Síria, que é um dos principais motivos. O maior motivo das mortes, das 50 mil mortes no terremoto entre Síria e Turquia, não é o tamanho ou a escala, né, o padrão aí do tremor na escala Richter, mas sim a negligência do processo político turco, da guerra civil síria, dos abalos nas construções e, mais uma vez, na política cruel realizada com os refugiados no mundo. É uma região de refugiados, a Turquia lava as mãos e diz que a culpa não é dela e a Síria vem nessa guerra civil há 12 anos. Combinado? Esse é o processo que pode cair um pega nesse processo na sua prova. O motivo está ligado ao tamanho do tremor?
está ligado ao processo político, à segregação espacial, aos refugiados e à falta, né, de resolução dessa questão geopolítica dos curdos, que estão também naquela região. Eu sou o professor Max Atualidades aqui na Brabo Concurso. Te vejo na próxima aula.